Olá pessoal, sou Silvio Andrade e estou aqui para entrevistar o Rodrigo da HM Rubber em Curitiba e nós vamos falar um pouco sobre a impermeabilização. Será que a impermeabilização é um produto? O que é realmente a impermeabilização de uma estrutura, de uma laje? Como é que a gente pode fazer? Então, primeiramente, Rodrigo, hoje nós vamos bater um papo aqui, você vai nos esclarecer a todos nós, mas antes, vamos para a nossa vinheta? Rodrigo, impermeabilização é um produto? Bom, Silvio, primeiramente, obrigado por nos fornecer essa oportunidade de estar aqui no bate-papo, num canal tão prestigiado como a Engenharia Play. Eu acredito que, assim como todos os outros revestimentos de alta performance, a impermeabilização também é considerada como um sistema, né? Olhar ela simplesmente como um produto em si, você acaba ignorando vários outros passos que acabam sendo de extrema importância para um tópico tão importante como a impermeabilização. E o que eu acho interessante, Rodrigo, o que a gente percebe é que esse processo impermeabilização, que é uma coisa tão importante, como você falou, que todas as patologias praticamente do concreto só ocorrem devido à passagem de água, à entrada de água, o convívio da água com o concreto. Sim. E a gente não percebe todo esse interesse na formação de um profissional de engenharia que não tem essas cadeiras de impermeabilização. Então, nós temos que realmente ir buscar na fonte, ou seja, nas grandes empresas, nos grandes produtos, a solução. Sem dúvida. Então, você falou que a impermeabilização é um sistema. Como é o sistema de vocês para que você diga, pô, esse nosso sistema aqui a gente faz e dura durante tanto tempo? Ou como é que é esse processo? O que é que tem de produto que vocês vão casar para que você dê esse sistema uma longevidade grande? É uma pergunta extremamente interessante. Eu acho que, assim, algo que não só a HM Rubber, como qualquer outro sistema de impermeabilização, você tem que primeiro identificar o que você está tentando aderir ao seu produto. Concreto por si só, você não tem uma patologia visível, né? Você não consegue entender hoje qual que é a dureza do concreto. A resistência, né? Em cada ponto, né? Você não consegue ver qual que é a resistência, você não tem um medidor de MPa para sair vendo. A concretagem, como você sabe, ela é um cenário bastante curioso. Você não consegue ter a certeza de que todos os pontos de uma laje concretada vai ter a mesma resistência. Então, beleza, eu vou ter uma adesão ao substrato que vai variar a dureza ao longo da superfície revestida. Então, aí você já começa com o primeiro passo, né? Que é uma variável bastante importante. Bastante importante. Então, é diferente de revestir, por exemplo, uma parede onde você vai pintar. Então, você sabe que a pintura ela vai estar agregando ao mesmo substrato ao longo da pintura por completo. Se eu vou revestir uma área metálica, da mesma forma. Se eu tiver alguma patologia, vai ser visível. Ó, aqui tem um furo, aqui tem um ponto com corrosão. E aí você consegue enxergar quais são os pontos a serem tratados. Já na construção civil, quando você fala em lajes, o cenário já é um pouquinho diferente, né? Então, quando eu já tenho uma incerteza do substrato que eu tenho que ter algum tipo de estaca zero, vamos colocar assim, né? Então, algo que nós gostamos de recomendar em todas as lajes que nós aplicamos o sistema 2.0 é o nosso Primer Epoxy. O Primer Epoxy ele vai te garantir uma superfície que teor de umidade necessário para eu conseguir ter adesão de forma correta. Ele vai permitir que qualquer partícula solta que possa ter, que você não tenha conseguido tirar ali com o processo de limpeza. Ou seja, ele agrega aquela partícula solta a todo o processo. Positivo, exatamente. Então, eu consigo ter um revestimento base que vai me dar um calço perfeito para o meu sistema, né? Então, poxa, é uma laje que está em boas condições, eu acabei fazendo uma limpeza, tenho certeza, não se faz necessário. Mas, poxa, choveu um dia ou dois antes, eu estou com um substrato que tem uma umidade a mais ali, eu posso colocar um Primer Epoxy e a partir do Primer Epoxy eu consigo então colocar um revestimento que teria um alongamento interessante, uma adesão a alongamento interessante, que seria o nosso HM borracha. Hoje nós chamamos ele de HM base, que seria a base de um sistema, né? Então, a base, depois um tecido estruturante, para ajudar em todos os aspectos físicos, vamos colocar assim, no revestimento. E por cima eu colocaria um revestimento que é o HM top, que ajudaria a ter aquela resistência a raios UV e a intempéries, né? Porque também eu posso deixar o base exposto, ele já começa a ter uma característica de desgaste diferente do top, que já tem essa resistência.
E por que então não colocamos só o top, né? Elevaria um gasto desnecessário. Então nós colocamos um produto, vamos colocar assim, menos nobre, depois colocaríamos o tecido, e um produto mais nobre, revestindo todo o sistema por completo, né? Seria aquele que ele seria o anteparo do meio ambiente, né? Ou seja, ele vai ter aquela resistência maior ao UV, né? Porque muitas coisas, quando você recebe UV, ele começa às vezes até a craquear, não sei nem se é o caso. E um detalhe que eu acho interessante desse do epóxi, que às vezes eu já fui questionado, rapaz, como é que você vai botar um primer epóxi? Ele é rígido, mas só que tem que lembrar que é micro, ele é muito fino, né? Sim. E outro detalhe que eu acho interessante é que isso que você falou da uniformidade de resistência, né? Porque quem define a resistência do concreto é o adensamento. E quem define é o cara que está adensando. Então você vai na laje, o cara densa de um jeito, o cara densa do outro. Então tem uma salada de densidade, uma salada de resistência. Sim. E é exatamente esse epóxi que vai ser a transição que, além de tudo, você uniformiza a absorção do material que você vai colocar para não ter nenhum problema, né? Sem dúvida. E acaba sendo interessante porque você padroniza, vamos colocar assim, né? Você como se dá um novo começo para o substrato. E eu acho que isso acaba sendo bem recebido por engenheiros, por obras que muitas vezes acaba sendo entregue na parte de manutenção, né? Ou seja, você não pega uma obra nova para fazer uma impermeabilização de alta qualidade. Geralmente o pessoal opta por um revestimento de alta performance quando tudo deu errado. Já não consigo mais trabalhar com um revestimento que é de conhecimento de todos, então começa-se então a buscar uma performance fora do comum, e aí a borracha ela entrega uma facilidade de aplicação, um produto monocomponente, um custo-benefício extremamente acessível, vamos colocar, pela performance que ela entrega, e entrega aquilo que as pessoas que estão buscando uma manutenção corretiva estão buscando, né? Então, acho que ela encontra um ponto de equilíbrio bastante interessante aí para o mercado. E um detalhe interessante que eu também acho é o seguinte aqui, às vezes você tem impermeabilizante que você diz, não, esse aqui pode ser usado nas lajes menores, esse aqui pode ser numa laje maior, esse aqui não pode ser usado numa laje treliçada, esse aqui não pode ser usado nisso, porque esse aqui trabalha muito, esse aqui trabalha mais. Tem isso com a borracha, não? Então, é uma pergunta interessante também. O que nós temos é a indicação de utilizar o tecido estruturante sempre em áreas acima de 50 metros quadrados. Sempre que possível, né? Porque em áreas menores é necessário, sempre que possível é interessante usar o tecido. Mas em áreas menores, como o substrato vai trabalhar menos, você pode usar só as características da borracha mesmo, como uma performance desejada. Agora, em áreas maiores, é muito improvável que só o benefício da borracha vai conseguir ligar todas essas possíveis patologias e em um só benefício, que seria o revestimento monolítico, que é a borracha líquida. Então, é interessante colocar assim o tecido em áreas acima de 50 metros quadrados. O que eu acho interessante, que eu sempre falo no meu canal, Rodrigo, que os detalhes fazem toda a diferença no processo. Sim. Porque você olha aquela borracha, ela é tão... Mas existem situações que a gente necessita desse estruturante, como você fala, que é para você, é como se fosse um auxílio para trabalhar sincronizado, formar um compósito, né, que ele continua sendo estruturante, forma um compósito onde, tal qual um concreto armado, você tem um concreto resistindo à compressão, o aço resistindo à tração. Então esse estruturante começa a dar uma maior resistência à tração, então você consegue uma maior performance, mesmo numa laje que trabalha bastante. Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos inúmeros casos de sucesso aí pelo Brasil, né? Tanto em indústrias grandes que acabam considerando uma solução assim que, se não der certo isso aqui, nós vamos pôr essa estrutura abaixo e vamos tentar uma outra forma, né? E ficam extremamente contentes quando a solução, o 2.0, acaba resolvendo o problema deles e acabam utilizando em outras áreas, né? Considerando isso o método de manutenção corretiva primordial dentro da indústria. Então a gente está falando aqui do sistema 2.0, que é o sistema de permeabilização. Então, na sequência, quais são os produtos que utiliza para promover esse sistema 2.0? Só para ficar bem claro para o que está assistindo. Hoje nós recomendamos sempre que possível usar o Primer Epoxy como a base de tudo. Né? Em seguida, nós teríamos que colocar o produto HM base. Certo. Que é a borracha líquida, né? A borracha em uma fase menos nobre, vamos colocar assim, porque ela não tem proteção UV. Então ela tem um custo reduzido. Eu consigo colocar um quantitativo a mais desse produto, porque eu vou como se fosse preencher aquela área, né, de consumo por metro quadrado, vamos colocar assim, que é necessário para cobrir o tecido, né, porque o tecido ele acaba absorvendo bastante material. Então, se eu preencho aquilo ali com material mais nobre,
eu acabo desperdiçando um benefício que não vai trazer nenhuma vantagem para o meu sistema. Então, eu praticamente coloco o HM, base, o tecido estruturante, e por cima do tecido estruturante coloco um pouquinho mais de HM base, né, para fazer esse preenchimento. Sei. E por último, após eu ter essa camada mais espessa de HM base, eu coloco uma demão fina aí, em média de 500 gramas por metro quadrado do HM Top, né, que antes era considerado como Impertec Gold. Né? Sei. Então, é o mesmo produto, a única coisa que, para simplificar a nomenclatura, voltado para o sistema 2.0, nós agora estamos usando então o EPX, HM base, tecido e HM Top. E um diferencial que eu acho muito importante nos produtos da HM é exatamente a mecanização da aplicação. Sem dúvida. Porque o que a gente percebe é que quando você tem uma mecanização, você fatalmente tem uma mão de obra mais qualificada, porque ela tem que ser treinada para ele utilizar aquilo. Então, variáveis que podem dar errado, né? Claro que antes de tudo isso tem a preparação da superfície, toda a limpeza, tudo tradicional de qualquer impermeabilização que nós vamos ver na aplicação. Mas o que eu acho interessante é isso. Então, como é que vocês conseguiram, né, uma borracha, a gente aplicar tudo mecanizado, tudo de uma forma tão rápida e prática? Porque a turma diz, não dá para aplicar borracha, porque às vezes ela parece ter uma viscosidade muito alta. Como é que vocês conseguiram esse ponto de fazer que seja tudo tão mecanizado? Legal, esse eu acho que é um dos grandes atrativos da marca, né, da HM Rubber. Um dos pilares é a proximidade com o campo e da prestação de serviço. Então, levando em consideração a realidade do prestador de serviço, é de extrema importância que o revestimento seja lucrativo para quem está na ponta aplicando. Nós tivemos uma grande experiência aqui interna, com uma própria equipe que nós mantivemos por alguns anos para prestar serviço na região de Curitiba, justamente como um laboratório, para ver, poxa, onde dá, onde não dá, o que dá, o que não dá, porque é de extrema importância para nós ter essa fluência do aplicador. Para que o aplicador não chegue aqui num treinamento e fale, poxa, vocês têm um produto fantástico, mas eu não consigo aplicar. Né? Eu conheço vários produtos de alta performance que na hora de aplicar se torna uma tecnologia tão complicada que acaba não sendo viabilizada devido à aplicação. Então esse foi um dos grandes gargalos, né? Que eu acho que aqui na HM Rubber nós sempre prestamos bastante atenção para que o prestador de serviço pudesse, em toda instância, fazer a aplicação, seja ela com rolo ou com sistema airless. Obviamente, a gente sempre faz com que todo produto saia daqui tendo a melhor performance com o sistema airless. Eu acho que, a partir do momento que você mecaniza, como você mesmo falou, você reduz os riscos, você reduz as variáveis, você qualifica com pouquíssimo treinamento, vamos colocar assim, né? Porque a pessoa que está em obra ela já sabe das limitações, ela já sabe dos problemas, inúmeros problemas que você tem dentro da obra. Então, quando você dá só esse fino ajuste, vamos colocar assim, na mão de obra, você potencializa essa capacidade de produtividade diária para um coeficiente que gera resultado, tanto para o prestador de serviço, para o cliente, e isso é benéfico, porque acaba atrelando a marca, né? Então, uma obra de grande porte que usa HM Rubber acaba usufruindo de um benefício que não é só a performance do produto. Ele acaba usufruindo de uma alta performance, de um custo-benefício bacana na hora da compra, acaba usufruindo de uma mão de obra mais especializada, com uma capacidade de produtividade mais rápida, então ele tem um risco menor de ter a pessoa trabalhando na laje, risco de queda, enfim, inúmeros riscos de ter uma empresa terceirizada, né, dentro da estrutura para fazer essa manutenção. Então, eu acredito que a mecanização, o processo de mecanização, a priorização da mecanização em nossos produtos acaba trazendo um benefício muito maior do que simplesmente uma aplicação mais rápida. Né? Ela traz um risco menor, eu acho que a conta final acaba sendo muito favorável para quem usa o produto da HM Rubber. O danado aqui na laje, a gente sempre imagina que vai impermeabilizar aquela laje bonita, né? Toda livre, com a subidinha, com aquela meia canazinha, mas não é isso que acontece. Nós temos ralos, nós temos tubos incrustados, temos até fio incrustados às vezes, que você ir lá com rolinho, com um pincelzinho, você não garante. Primeiro que você não garante nem a uniformidade de espessura. Sem dúvida. Porque você não sabe a conformidade da laje. Então, esse processo da HM Rubber, sei lá, não sei se eu estou falando correto, essa viscosidade, se ela encapsula, como é que é? Porque nós temos pontos, às vezes, que são limitantes para diversos impermeabilizantes. E o que acontece com a borracha? Interessante isso aí que você falou. Eu acho que é um dos pontos também que a borracha em si ela acaba tendo esse benefício, né?
A capacidade de encapsular o substrato faz com que eu consiga ter um produto um pouquinho mais viscoso, sem aumentar a dificuldade de mecanização, e faz com que eu consiga manter uma película designada, vamos colocar aí, o próprio top, o nosso HM top, se você utilizar uma diluição de 5%, você vai conseguir chegar, uma micragem de 200 microns. O que é 200 microns? É uma espessura que a hora que eu conseguir ter a secagem dela, vai chegar em torno de 100, 120 microns seca, por todo o substrato que foi aplicado. Independente se vertical, horizontal, onde ela pegar, ela vai manter essa espessura. Isso é interessante, né? Porque daí você não acaba tendo aquele problema que você tem com um revestimento conhecido que é o esmalte sintético, a tinta de portão. Para ter adesão, ela se torna bastante rala, a tinta, e se você tiver num substrato horizontal, maravilha. Se tiver na vertical, você tem que dar uma demão tão fininha, caso contrário, ela começa a escorrer, devido à necessidade de acabamento, aderência, enfim. Então, o nosso produto, ele acredito que esse é um dos benefícios também, né? Que onde eu consigo aplicar com o sistema airless, obviamente eu tenho uma limitação, né? No produto aplicado úmido, para que ele não escorra. Mas, dependendo de cada produto, eu vou ter uma micragem máxima que muitas vezes é o suficiente para fazer a proteção desses cenários que você falou, de fios, de qualquer outro obstáculo que eu tenha ali, que vai garantir que eu tenha essa película uniforme, né? E totalmente aderida no concreto e encapsulando o fio, né? Sim. Porque, como eu digo, tudo isso é muita ciência, né? Eu sou que vocês têm tudo na base da nanotecnologia, né, que vocês colocam. Então você gera uma coesão suficiente nessa borracha, sim, que ela não escorre, ou seja, naquela micragem que vocês estipularam, sim, ela vai ficar lá tranquila, vai encapsular e vai facilitar muito a execução de obras, né? Sem dúvida. E eu acho que a manutenção corretiva ela tem que ter essa facilidade, né? É muito difícil, às vezes, para a indústria dizer o que pode, o que não pode, o que é capaz de fazer, o que não é capaz, porque o mercado ele acaba muitas vezes interpretando isso de maneira exagerada, né? Então ele fala, poxa, se encapsula fio, então agora eu vou pegar um monte de fio e vou fazer fiação com proteção de borracha. Isso é um caso exceção, né? Exato. Então é interessante esses canais, esses veículos de informação, como o canal Engenharia Play, que eles ajudam o cliente a entender que existe essa linha tênue, né? Para conseguir entender, olha, aqui nesse caso acho que dá para a gente fazer, aqui já não é muito nossa praia, né? Então dá para a gente concluir impermeabilizações de lajes com vários impeditivos, com bastante facilidade, de maneira mecanizada, aumentando a produtividade, levando em considerações os tópicos óbvios, né? A gente tem que lembrar que a impermeabilização, o foco é a impermeabilização da laje, a vedação de casos como você passou ali de ralo, sem problema a gente consegue estruturar, temos algumas soluções em conjunto com o nosso próprio selante. Então, depois ali na prática, acho que quando estiver fazendo os vídeos da parte da execução, vocês vão conseguir ver de maneira detalhada todas as opções que nós temos para esse tipo de solução. E considerando que o tópico é laje, que o cenário geralmente vai ser uma manutenção corretiva, eu acredito que esse cenário de mecanização, produto monocomponente, com essa capacidade de encapsulamento, vai ajudar muito, sim, a muitos engenheiros em várias obras a chegar à conclusão de que a borracha líquida é uma solução economicamente viável, rentável para ele e para a obra, e de bastante agilidade, tanto no treinamento como na parte de execução, né, dos prestadores de serviços. Vamos dar uma puxadinha mais nessa borracha para ver o seguinte. Se por acaso eu digo, estou impermeabilizando a minha laje, sim, eu digo, rapaz, eu vou usar esse material na minha piscina. Então eu vou revestir minha piscina e depois eu vou querer colar a minha cerâmica. Legal. Porque o que a gente percebe é que tem diversos impermeabilizantes que a gente aplica, e depois a gente vai lá, tem que fazer uma argamassa, sim, que o problema de ligar essa argamassa. E aí, na borracha, eu faria a borracha e já metia a cerâmica ou a gente tem necessidade de fazer algum outro processo? É uma boa pergunta. Eu acho que um dos diferenciais da borracha é isso também. Eu consegui colocar ela... eu não deixaria a borracha exposta, tá? Não colocaria, por exemplo, só a borracha e colocaria água. Colocaria a borracha, mas direto na borracha eu consigo colocar a massa de aceitamento cerâmica. Já uma C3 e já coloca a cerâmica? Positivo, sem problema algum. Então você já... É isso que eu digo, você ganharia até que não teria... Porque eu sempre digo o seguinte, quanto mais coisas você coloca numa superfície, você vai ter que todas elas atendam ao problema de água, problema da pressão, problema do sol, da temperatura. Então, quanto menos revestimento você coloca, melhor é para o sistema, né? Sem dúvida. Então, também existe a possibilidade de piscinas. Ela afeta a potabilidade da água? Então, essa parte de potabilidade é algo que é interessante, porque depois que a borracha está seca, ele é um produto inerte.
mas com relação à potabilidade, hoje nós temos algumas normas no Brasil que devem ser seguidas. E a partir do ano de 2018, por não ser um mercado foco da HM Huber, nós não atuamos no mercado de água potável. Água potável não é interessante. Atualmente, em 2020, não é algo que nós estamos trabalhando. Possivelmente, se a demanda for crescendo, Sim. vocês vão lá e dão aquele toque, né? Porque aqui é uma química muito avançada, né? Sim. Então, é simples, é algo que simplesmente acaba não sendo o foco nosso, então a gente acaba não indo atrás desses outros laudos devido a custo, foco de projeto, enfim, linha de produtos, né, que não acaba sendo prioridade hoje para a indústria. Agora, só para concluir, aquela situação onde você tem a laje, tem aquele telhado que está sempre vazando, a gente pode aplicar a borracha nessa parte da laje e não aplicar o top coat e você está protegido. Se o cara não, eu não conheço nenhum sistema que a gente vai falar também o pessoal do sistema de telhado, mas vamos imaginar que não existisse. Então eu poderia aplicar ali embaixo e sem proteção, porque ela estaria coberta da UV, está tudo resolvido. Sem problema. Daí seria o HM base, né? O HM base você colocaria ali sem só problema. Ele, sem precisar do outro. Sim. Sim. Ah? E, obviamente, se você tivesse uma laje maior, é sempre recomendado que use tecido estruturante. Para você poder ter a garantia de... Agora, me diga uma coisa. A gente está aqui falando para muita gente, né? Então, tem pessoas que têm problema de vazamento em condomínios, em shoppings, em indústria. Tem também pessoas que digam, poxa, cara, eu sou um aplicador, eu quero ser um aplicador da HM Huber. Eles procurariam aonde para ter essas maiores informações dos produtos, maiores informações de como se credenciar, maiores informações até de aplicadores próximos? Eles falariam como? Legal, acho que a maneira mais fácil que tem para todo possível parceiro, né, seja ele prestador de serviço ou possível cliente, mais fácil seria entrar no nosso site www.hmhuber.com.br. Lá nós temos um chat box que você pode entrar em horário comercial e a gente tem atendimento interno aqui na fábrica. E dependendo da tua demanda, a gente pode estar direcionando para o departamento correto. Seja você prestador de serviço, parceiro ou possível cliente, seja indústria, construção civil, agronegócio, a gente vai estar ali à tua disposição para o melhor atendimento. Você ficou curioso como é que é aplicar esse HM Huber? Então, no próximo vídeo nós vamos mostrar como é que é a aplicação, como é que são os detalhes, tudo que a gente faz para ter o quê? Um sistema 2.0 para que você tenha tranquilidade da sua impermeabilização. Legal. Meu amigo, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado a você. E vamos lá para a aplicação. Vamos embora. Abraço. Até lá.